Afinal, então, como gerir o seu tempo para você conseguir aprender inglês? Quando a gente fala de gestão de tempo em relação a estudos, a gente tem alguns problemas, mas temos dois que se destacam muito e eu quero saber que tipo de pessoa que você é. Você é o tipo de pessoa que não consegue se concentrar em estudar e quando você estuda por 5 minutos e daí você para? Ou você é o tipo de pessoa que começa a estudar e se você não estudar por 2 horas, você não está satisfeito? Bom, de qualquer maneira, nós temos um problema aí que a gente precisa resolver. Vamos começar falando de você que não consegue se concentrar para estudar. Você começa a estudar ali por 5 minutinhos e daí quando você vê, você parou e você tá fazendo outra coisa e você tá no TikTok e tá vendo vídeo e fez qualquer outra coisa menos estudar. Isso se resolve se você conseguir construir um hábito de estudos. A gente tem um vídeo sobre isso especificamente, se você quiser ver um pouco mais sobre isso. Mas tem várias estratégias que você consegue usar para que você consiga se focar pelo menos nesses 5 primeiros minutos e aí depois vai embora. Só que aí às vezes surge o segundo problema, que é eu não tenho todo o tempo do mundo para estudar. Como que eu posso gerenciar o meu tempo para conseguir de fato organizar o meu estudo, a minha sessão de estudos e ela ser produtiva para mim e eu não perder todo o tempo do mundo porque eu não tenho ele? Eu costumo dizer para vocês que eu defendo você aprender um idioma por 15 minutos de estudos diários. Muita gente brilha os olhos nisso, falando assim, nossa cara, eu vou estudar só por 15 minutos e só isso, e acabou, que legal. Já outras pessoas vão totalmente céticas e tipo, não, isso é impossível. Se você não estudar 5 horas por dia, você não consegue ficar fluente em idioma nenhum. Mas essa estratégia, esse método, e eu abro tudo isso para vocês lá dentro do desafio de 75 dias, ela tem um embasamento além dos 15 minutos. Porque a construção desses 15 minutos não é qualquer construção. Você tem determinados passos para seguir nesse período ali e em alguns dias esse período vai se extrapolar. Os 15 minutos talvez não sejam suficientes porque você precisa revisar mais coisas e tal. Alguns dias esses 15 minutos vão ser 10. Então, assim, a média é mais ou menos isso. Mas uma coisa além disso é que você não vai ter contato com o idioma que você está aprendendo apenas nesses 15 minutos. Ao longo do seu dia, você vai ter contato com esse idioma, o que vai resultar em muitas horas de contato, mais 15 minutos de estudo. Então, nós temos duas coisas diferentes aí também. Mas qual que é, então, o jeito ideal de você organizar uma sessão de estudos para que você consiga otimizar melhor o seu tempo estudando? E uma coisa que eu vou te dizer, e talvez você fique bravo comigo e fale, teacher, mas se não for assim eu não consigo aprender, é larga a mão da beleza. A beleza nos estudos não te ajuda em nada. Ela vai talvez te dar a motivação de você abrir o seu caderno e olhar, nossa, olha aqui, todos esses letterings, todos esses post-its coloridos, toda essa beleza, você vai querer olhar para o seu caderno, mas isso não significa que você vai querer estudar. Eu vou te mostrar o meu caderno, que eu não acho que seja um caderno feio não, viu? Só que tudo que eu faço ali tem um motivo e eu só anoto coisas importantes, que esse é o nosso segundo passo para você conseguir gerir o seu tempo. Você precisa anotar num caderno? Não, você pode anotar onde você quiser, mas pega o lugar que você anota, seja o seu tablet, seja seu mapa mental que você cria, seja o seu caderno e otimiza aquilo, o que é realmente necessário para estar ali. E como que você vai saber isso? Você vai olhar para trás e olhar aquelas informações ali e ver se elas fazem sentido para você. Se você precisa escrever um texto desse tamanho para você lembrar de uma definição, não é mais fácil você estudar tudo aquilo de novo sem precisar anotar? Os resumos, as anotações que a gente tem que fazer, tem que ser baseados em palavras-chave, em coisas pequenas, em coisas que remetem à ideia. E essa que é a ideia. Além disso, claro que você deve sim dedicar tempo para anotar, escrever e etc. São exercícios. Aí sim você tem que dedicar tempo, sim. Mas eu já vou te explicar por quê. Vou te mostrar meu caderno primeiro. Esse aqui é o meu caderno de italiano. Eu uso ele para fazer anotações, para fazer exercícios e tudo mais. Então, como vocês conseguem ver por aí, a gente tem algumas anotações, temos algumas coisinhas, temos alguns exemplos, mas é tudo muito resumido. E tudo que eu escrevo, eu faço exemplos. Então, eu tava treinando números e como falar as horas. Eu escrevi vários exemplos disso. Eu tava falando sobre os dias da semana, sobre as estações do ano. Eu escrevi exemplos, escrevi sobre as estações. Então, cada coisa aqui tem o seu propósito. Não é assim, eu vou anotar para ficar bonito. Não é.
E eu ainda investia tempo em fazer um lettering, você tá vendo? Que eu tentei fazer. Aqui pra frente eu comecei a parar de fazer isso porque eu vi que eu tava perdendo muito tempo. Então, ó, tá feio. Se você olhar aqui, você vai olhar e falar, nossa, teacher, que caderno feio. Mas ele é funcional. Eu não acho ele feio. Acho meu caderno feio? A minha letra é feia, né? Que já é outra história, que isso é uma coisa que a gente não consegue mudar. Mas aqui, por exemplo, ó, tô estudando os artigos, eu fiz todo um lettering, não sei o que. Isso aqui não atrapalhou o meu tempo, tá? Então, você precisa realmente treinar ali pra você descobrir o que faz sentido pra você. Esse é o primeiro passo, eliminar o supérfluo, tá? Feito isso, você vai ter um tempinho extra ali, nem que seja uns 5 minutinhos a mais, isso já é um bom primeiro tempo livre, vamos dizer assim. Agora, uma coisa que você precisa sempre fazer é dividir o seu tempo de estudos entre o estudo passivo e o estudo ativo. E é sempre necessário que o estudo ativo seja maior, me escuta. Então vamos lá, vamos pegar um assunto novo que você acabou de começar a ver no inglês. Comparativos, por exemplo. Você já estudou comparativos? Deixa aqui nos comentários se você gosta, eu adoro comparativos, eu acho um tema maravilhoso, eu adoro dar aula de comparativo. Tá, você tá estudando comparativos, então você assistiu uma videoaula no YouTube que tinha 8 minutos. E aí você, nesses 8 minutos, o que você fez? Você deu pause em todas as horas que parecia alguma informação na tela, tipo, pra você copiar no caderno igual você fazia na escola. Errado, você não fez isso. Por quê? Se você faz isso, novamente, você está perdendo tempo, você tá copiando, você não tem que copiar nada. O que você vai fazer para que você consiga trabalhar o seu cérebro, para que você consiga adquirir mais informação e ainda assim perder menos tempo? Então você vai assistir a videoaula e você pode anotar informações enquanto você vê, mas assim, sem ficar copiando. Esse é o primeiro passo, você não pode ficar copiando coisas que estão na tela, mas sim ressignificando de uma maneira que você entenda. Quando você começa a estudar comparativos, a primeira coisa que você descobre é que a gente tem adjetivos curtos e adjetivos longos. Esse é o primeiro passo. E isso a professora vai te falar e vai te dar vários exemplos ali na tela. Você não precisa de todos aqueles exemplos, porque eles não são nem seus, você não tá criando nada, você tá só olhando e copiando no teu caderno. E provavelmente você vai pausar o vídeo para fazer isso. Então, o que você vai fazer é, você vai ouvir e se fazer de multitarefas. Teacher, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nesse caso, o que você vai fazer é, você vai assistir o vídeo todo, aí você vai pausar o vídeo e você vai tentar anotar tudo que você lembrar. Como se você tivesse que explicar isso numa apresentação na escola, por exemplo. Viu o vídeo inteiro, você vai prestar atenção, é óbvio, né? Já que você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí no final você vai pausar e você vai fazer anotações de tudo o que você entendeu. Então você vai escrever lá que os adjetivos são divididos em longos e curtos. Os adjetivos longos você usa o more na frente. Os adjetivos curtos você coloca o ER no final. E aí tem algumas regrinhas que aí nesse caso talvez precisaria voltar para você olhar, porque não teria como memorizar tudo isso em uma assistida. Mas desse jeito, embora você não esteja teoricamente economizando tanto tempo, você já está sim economizando tempo, porque você está praticando de maneira ativa o que você está assistindo. Então você coloca ali dosezinhas de prática ativa no meio da sua prática passiva do inglês. E o que é ativo e passivo, caso ainda não ficou claro para você? Passivo é tudo que você está recebendo, você está fazendo absolutamente nada, criando absolutamente nada, lembrando de absolutamente nada no inglês. Então quando você faz anotações e copia, quando você assiste uma videoaula ou quando você só escuta alguém fazendo alguma coisa e você não para, reflete, age a partir daquilo, é o estudo passivo. Ele é importantíssimo no inglês. Não tem como você aprender inglês sem estudo passivo, mas não tem como você aprender inglês só com estudo passivo. E geralmente é aí que as pessoas param, inclusive, no estudo. Elas vão até o resumo que elas fazem no caderno e daí elas param. Acabou. É isso. Não tem mais jeito. Acabou. Não acabou não. Vamos lá. Agora que você já terminou seu estudo passivo, você já tem ali essas anotações, você já voltou no vídeo e conferiu se estava tudo certo, você colocou um pouquinho de estudo ativo no meio, caso você não seja uma pessoa em multitarefas. Agora que você já fez isso, você precisa praticar. E lembre que esse deve ser o maior passo da sua vida. Tem que ser o mais importante, porque é aqui que você vai começar a tirar as suas dúvidas, aqui que na verdade você vai começar a ter dúvidas. Então é aqui que é importante você focar. Você vai procurar exercícios do assunto que você está vendo. Então você vai treinar a sua memória. Você tem que buscar o máximo de exercícios que você conseguir. Tem muitas plataformas aí que eu mesmo indiquei para vocês várias vezes. Vou deixar um card aqui com alguns sites específicos que eu indico. E eles são assim incríveis para você praticar realmente. Então você precisa de fato praticar o seu inglês. Esses exercícios podem ser prontos aí na internet, como eu falei nos sites, ou você pode ainda realmente criar os seus próprios, pensar de forma criativa aí como que você consegue fazer. Mas em inglês é muito simples. Você precisa
precisa falar. Então você precisa criar oportunidades para que você consiga fazer isso. Uma coisa que eu faço muito com o italiano é, por exemplo, eu aprendi a ler os números e aprendi a ler horas em italiano. Eu entro nessa inteligência artificial, Talkpal AI, eu vou na versão gratuita, me ajuda perfeitamente, então não sinto necessidade de pagar. Entrando nessa parte, eu consigo conversar com a Emma, que é a minha assistente virtual ali do italiano. Então ali eu consigo falar para ela, ó, Emma, eu estudei os números e horas em italiano, você me ajuda a praticar? Ela vai falar para mim, certo que sì. Entendeu? E aí eu vou lá e vou praticar. Então ela vai começar a me fazer perguntas. Ah, que horas que você acorda? Que horas que você faz não sei o quê? Me conta sobre a tua rotina. E se você não tiver ideia de como praticar, você pode fazer isso. Ou se você já souber como praticar, por exemplo, quando eu estudei sobre horas específicas, eu tava falando sobre a minha rotina. Que horas que eu acordo, que hora que eu vou dormir, que hora que eu como. Então são várias coisas que eu tava praticando ali além dos horários, mas o foco era eu lembrar dos horários. Coisas que eu já sabia falar. Aí eu falei isso pra ela. Ó, Emma, seguinte, eu vou te falar minha rotina aqui em italiano e você me corrige, eu tô focando nos números, tá? Aí eu falei, e daí ela me corrigiu. Você não precisa necessariamente estar o tempo todo buscando materiais para você estudar, praticar e revisar. Você pode usar a comunicação, que é o seu propósito final, para que você consiga melhorar o seu idioma. E essa é uma das estratégias mais incríveis, porque você perde a vergonha na hora de falar, você não perde tempo procurando material, que é uma coisa que para quem não tem os sites ali bem estruturados, não sabe exatamente onde encontrar, adiciona ali mais um tempo a ser perdido e você aprende pra caramba. Então essa é uma das estratégias que me ajudou a otimizar o meu tempo e me ajuda hoje em dia enquanto eu tô estudando o italiano. Então as considerações finais que a gente tem aqui são: conheça a sua rotina, entenda o que você faz na hora de estudar e perceba se tudo aquilo é realmente necessário ou se você tá só perdendo tempo com isso. Eu espero que você tenha aproveitado aí essa mini aula de gestão de tempo e também de várias outras coisas no meio, basicamente uma otimização dos seus estudos para o inglês. Então, se você gostou, já se inscreve no canal, deixa seu like aqui e também deixa um comentário para eu saber que eu te ajudei. Se você quer continuar aprendendo inglês e consumindo conteúdos de inglês para ter o inglês no seu dia a dia, se fosse pra você tomar um shot cada vez que eu falei inglês nesse vídeo, você estaria malucona aí já, né? Mas bom, me siga nas redes sociais, tudo é It's Teacher Laís e nos vemos por aí e por lá. Beijão, bye bye!